você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres com 5 identidades completamente diferentes, mas todas muito motivadas a levar a você o melhor conteúdo de educação política. E nesta noite aqui, nós já estamos preparados para levar um assunto muito importante e muito pertinente para esse ano de eleições 2024. Por quê? Que você vê as coisas acontecendo, reformas de instrumentos públicos, de prédios públicos sendo reformado apenas no último ano eleitoral. Aquele asfalto que você sonhava desde o início daquele candidato que você votou, empenhou, e ele chegou só no último, quase aos 49 minutos do segundo tempo. Vamos entender por que esse fenômeno antiético e muitas vezes até criminal acontece. Gente, para falar desse assunto, dessa reflexão importante dos tal dos aceleras aí no final de mandato, a gente trouxe um rapaz jovem, é político, trabalha também na comunicação. João Abílio, seja muito bem-vindo ao Política Sem Mistério. Muito obrigado, Liz, pelo convite, muito obrigado a todo o suporte que vocês estão dando para esse cenário, para esse momento que é muito importante estar debatendo, principalmente em ano eleitoral aqui em Itabuna. A gente que agradece, né? E a gente já está aqui com a nossa analista política, Larissa Araújo, a mais afiada do sul e extremo sul da Bahia. Pensa uma mulher que fala com medida e propriedade. Boa noite, Liz. Boa noite, Abílio. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um programa sensacional. Vai mesmo, vai ser bem sensacional. E a gente quer mandar um abraço para as nossas outras apresentadoras. Deia, que está em casa hoje de repouso, em recuperação. Um beijo, um grande abraço. Manu também, que está bem gripadinha. Jéssica Tupinambara está na Itália, gente. A gente vai curtir um pouco a sua viagem aí a trabalho na Itália. E Mimi, que está na faculdade, está licenciada por um tempo aqui do Política Sem Mistério, mas breve, Viviane Leites também estará de volta. Aqui são sempre 5 mulheres e muito atenada com os assuntos políticos, com as políticas públicas que norteia aí o seu dia a dia, o seu posto de saúde, a cultura da sua cidade, o esporte, a infraestrutura, a geração de renda e emprego. Sempre aqui a gente está discutindo temas muito pertinentes que faz parte aí do seu dia a dia. E para falar nesse assunto pertinente, então vamos começar aqui sobre o assunto que a gente percebe. A gente fica muito empolgado, né, Larissa, João? A gente fica muito empolgado em época de eleições. A gente começa, não, vamos renovar esse quadro de vereadores, vamos renovar esse quadro de prefeito, porque a população sempre tem a expectativa que uma próxima gestão, de início, já vai colocar o carro na rua, limpar a cidade, começar a trabalhar, trazer conforto e qualidade de serviço público. Aí vai ano, primeiro ano, nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano, João, também nada. Aí no quarto ano, Larissa, 4 meses, 5 meses, começa a sair uns outdoor. Acelera. A cidade virou um campo de obras. O que é isso, né? Aí a gente vê essa dinastia. Primeiro coloca a população numa situação de plena precariedade e depois, no final do último tempo ali, quando você pensa que o jogo já acabou, vem lá a tal da inauguração. Então, o assunto desse programa de hoje é a deterioração do patrimônio público como uma manobra eleitoral. A gente vai perceber que isso e vai explicar para você, telespectador, que isso trata, essa deterioração é muitas vezes deliberada e é uma manobra eleitoral. É um fenômeno muito preocupante, infelizmente, mas é muito comum nos contextos políticos. É uma prática que a gente fala que
antiético e muitas vezes até criminal. Então, para a gente começar, né, eu vou começar aqui com você, Lari. Não, melhor, Lari, quero apresentar para os nossos telespectadores quem é João Abílio. Diga aí, João Abílio, para as pessoas conhecerem você. E boa noite a todo mundo que está aí de casa acompanhando o nosso programa. Me chamo João Abílio, tenho 27 anos, sou filho de Itabuna. Tenho um pouco de sangue político, né, aqui no correndo dos meus sangues, porque eu sou neto de Maria Alice, né, tem esse histórico já de política, já tenho um trabalho prestado aqui em Itabuna há mais de 50 anos. Então lá em casa a gente comia política no café da manhã, seja no almoço, no jantar. Até hoje é a maior máquina de motivação da minha avó e que a gente dialoga sempre, está sempre conversando, batendo papo. E meio que isso veio acontecendo na minha vida de uma forma tão natural que hoje em dia, graças a Deus, eu consigo estar galgando nesse meio político, no cenário político municipal, fazendo um belo trabalho junto com a juventude e que a gente vem sendo reconhecido. E agradecer até seu convite por conta disso, né? Por conta desse abranger todos esses áreas, a gente conseguiu estar aqui no seu programa, podendo falar um pouquinho da juventude e também de todos esses escândalos aqui na cidade. A gente quer logo já mandar um abraço para a sua avó, Maria Alice, uma personalidade política na cidade de Itabuna. Ela, juntamente, né, com o saudoso prefeito Fernando Gomes, foi responsável em grandes estruturas que servem ainda como instrumentos públicos nessa cidade. Então, é uma mulher que fez e faz história na política, é um grande expoente para todas nós, mulheres, admiramos e espelhamos, né, um trabalho já prestado para sua avó. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, porque parece que a garganta tá querendo engasgar. Lari, vamos falar um pouco dessa deterioração, né? O investimento inadequado em manutenção. Por que não se dá essa manutenção? A gente vê aquela escola fechada, aquele centro de cultura fechado. Você sempre fala uma frase que eu gosto muito de ouvir, ela tem, por incrível que pareça, ela tem muita propriedade em várias discussões. A que interessa aquela escola fechada? Aí a não manutenção de vários instrumentos públicos é deixado lá, deteriorando dia após dia, e de repente, no final do mandato, se faz uma limpeza e inaugura aquilo. Exatamente. É bom a gente lembrar, né, a população, os telespectadores que nos assistem, que a manutenção do instrumento público, ela deve existir porque os setores responsáveis, eles que coordenam essas ações, a gente sabe que existe uma verba para isso, para que você mantenha a infraestrutura do predial adequada para o serviço que é ofertado à população. Mas o que a gente percebe essa manutenção, ela não é dada com uma certa periodicidade, que é o necessário que ocorra, né? Existe um calendário para poder manter esses prédios numa estrutura adequada, e isso não ocorre no tempo hábil, né? Geralmente, como a Elis dele mencionou, as obras de reforma, elas só são feitas no final do mandato e com muita dificuldade. E isso a gente se questiona, por quê? Se existe ali uma verba direcionada para você poder manter aquele órgão público numa condição adequada, e isso não é feito, tem algo de errado, e a gente precisa se questionar qual é o intuito disso. Por quê? A gente sabe, Abílio e Lisdele, que quanto mais o tempo vai passando, mais deteriorado fica a estrutura de qualquer prédio, exatamente. E isso fica o quê? Mais caro a reforma. E aí eles vão colocando cada vez mais barreiras, né? Então, se você faz uma reforma, é o exemplo da nossa casa, né? Se tem uma parede descascando e eu vou lá e conserto a minha paredezinha, eu não tenho o custo de ter que trocar os ferros internos daquela estrutura. A mesma coisa é da escola. Então, assim, a gente percebe que isso é utilizado de forma intencional pela gestão. Então, a partir do momento em que você permite que uma estrutura ela se deteriore a chegar a 80% a 100% da sua estrutura danificada, né? Existe ali uma intenção por trás daquilo. Então, a quem interessa manter
esses órgãos funcionando, porque muitas vezes os órgãos continuam funcionando, Lisele, em estruturas insuficientes, em estruturas precárias mesmo. E só são reformadas, né, quando elas estão 100% deterioradas. E aí o que acontece? Escolas fechadas, postos de saúde fechados, né? Porque a gente sabe que tudo que se fecha deixa de ser atendido uma demanda. Olha, Abílio, o que Larissa está mencionando aqui, que a falta de manutenções nos equipamentos públicos, né, equipamentos que já são existentes, postos de saúde, centros de cultura, escolas, locais de práticas esportivas, não são dados a devida manutenção. Se você tem uma casa, você tem que pintar a parede, você tem que fazer reparos mecânicos, hidráulicos, né? Isso perpassa por decisões políticas que preferem manter aquele prédio deteriorando para ter decisões políticas benéficas a partir de pessoas. Você acha a respeito disso? Então, Liz, é justamente por essa questão que a gente, como jovem, como juventude, vem se colocando à disposição da cidade, sendo linha de frente no município, justamente para tentar buscar respostas sobre isso. Eu estava ouvindo uma declaração do prefeito de Borborema, o Vinícius, que para quem não conhece, siga lá no Instagram, Vinícius Ibran, é um excelente executor de obras, é um excelente executivo, né, vem transformando a cidade de Borborema, e é um exemplo jovem, assim como o Guinho também aqui pra gente dentro de Itabuna. E Vinícius falou uma coisa que é muito certa, ele está agora nesse mandato dele reformando toda a infraestrutura da cidade, que muitas das vezes é esquecida ou nunca será lembrada, porque é algo que não é uma obra exuberante, não é algo que você vai passar ali todos os dias e vai lembrar, aqui foi Vinícius que fez ou algo do tipo. São coisas que são de infraestrutura, vai estar escondido debaixo do solo e que muitas das vezes não tem aquele valor tão significativo de obra executada, sabe? Então eu acho que um verdadeiro executivo, me perdoe, ele é exatamente essa a preocupação dele, é levar esse benefício para a população, que quando vai chover, ele sabe que não vai ter mais enchente naquela rua, que não vai ter mais um deslize de terra ou algo do tipo, que tenha realmente aquela prioridade de momento. Então, eu acho que isso não é nem política, nessa questão de propositalmente os políticos fazerem isso. Isso é uma questão de politicagem. E é exatamente isso que a gente, como juventude, a gente como pessoas mais ativas na política, precisamos ir de embate, ir de frente e transformar esse cenário para que isso não ocorra e que isso não se torne tão normal como já é, e a gente tenta conseguir desbloquear essa mentalidade das pessoas com algo tão negativo quando a gente fala a palavra política, né? Ô, Rafinha, por gentileza, a gente quer ver um instrumento público aqui de Itabuna, né, da cidade onde nós gravamos esse programa. A gente quer assistir um espaço aí que foi deixado. E por incrível que pareça, a gente tem diversos espaços nessa situação que são deixados sem qualquer manutenção, fechado, que acaba sendo abrigo de pessoas, moradores de ruas, infelizmente, né? A pessoa procura um lugar para morar debaixo desses tetos abandonados, locais que outrora serviam como cursos de teatro, cursos, oficinas de cultura, né? Rafinha, bote aí, Rafinha, pra gente ver. Fala, pessoal, essa é a verdadeira situação da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, um prédio histórico que foi a cadeia municipal. Vamos agora entrar na FIC, vamos ver aqui como é que tá aqui. Tentaram botar aqui, ó, um pedaço de pau depois da denúncia, mas os noias entram por aqui, ó. Olha o abandono que está essa Fundação Itabunense de Cultura. Um lugar que poderia ser transformado em um ambiente de arte, de cultura, hoje se encontra assim, ó, pessoal.
as traças jogadas a lolé. Essa é a realidade da FIC, Fundação Itabunense Cultura. A única coisa que eles deixaram foi a câmera para supervisionar aqui, ó. Sinal de drogas, isqueiro, as pessoas entram aqui se drogar, certo? Defecar. Essa é a verdadeira situação da Fundação Itabunense de Cultura. Um crime contra o patrimônio público. Aqui funcionou o projeto de Geni, projeto de leitura muito bom. Esse é o estado da Fundação Itabunense de Cultura Cidadania, a FIC, que hoje é uma empresa de shows, um espaço muito bacana para ser investido em área de cultura, está abandonado de uma forma caótica. E quem perde são os nossos jovens, que ficam à mercê das drogas e da criminalidade. Mas o maior crime contra o patrimônio público é você deixar para trás documentos. Cadê o Ministério Público? Cadê os vereadores de Itabuna? Todos comprados. Tá vendo, minha gente? Processos administrativos de pagamento. Olha para isso. Que crime. Cadê o TCM? Cadê o Ministério Público? Um espaço desse jogado. Rios e rios de dinheiro investido. E o que acontece? Acontece isso, ó, gente, ó. Ó, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para os artistas, para o poder municipal. Olha para isso, gente. Olha o que a FIC virou. Olha para isso, esse lugar de arte. É uma vergonha que a gente tem um presidente como esse, Aldo Bastos, que só sabe fechar contratos milionários com bandas e empresários, para nosso dinheiro sair pelo gargalo, pelo ralo. Olha para isso, gente. Cocô aqui, não dá nem para entrar. Olha para isso. Uma vergonha. Fica aqui. Meu apelo às autoridades públicas que tomem uma providência, que isso é o caos. É o caos com a cultura de Itabuna. Gente, eu digo para vocês, Larissa, que foi uma das imagens mais chocantes que eu tive de Itabuna nos últimos tempos. Porque aí não é apenas uma deterioração deliberada, que eu digo que é deliberada, do patrimônio público, como isso aí é um crime contra a cultura dessa cidade. Esse prédio abrigou diversas oficinas de teatro, oficinas de instrumentos musicais, oficinas de cultura, de leitura. A gente tem uma apresentadora aqui, Manu, quando ela viu as imagens, ela disse: eu estudei teatro aí, eu fiz oficinas aí, pagava uma pequena quantia e funcionava como um conservatório de música. Você vê um prédio que há poucos anos funcionava. E hoje sendo deteriorado, totalmente destruído.
Esse prédio, dessa forma, representa muito o que significa essa gestão. Várias perguntas vêm à mente. Se preocupa com a cultura dessa cidade, com a memória, porque aí está a memória cultural de gerações e gerações que construíram essa cidade. São documentos públicos. Rafinha, eu prefiro, antes de passar a palavra para o nosso convidado e para a nossa analista política aqui, mostrar documentos que foram localizados no chão. Dá para você mostrar aí as fotos, Rafinha? A gente prefere. Olha lá, gente. Jornais antigos. Parece que Léo Lira teve aí também. Diz que ele é de jornal de 1960. Livros também. Relíquias. Patrimônio público jogado no chão, sendo deteriorado. Então, o que significa quando a gente verifica um prédio que a sua própria cultura está virando lixo, né? Locais para usuários de drogas, e onde outro dia funcionava oficinas de cultura, oficinas de teatro. A gente pensa no prejuízo de uma geração que não vai ter acesso a essa cultura e como isso implica na formação de um ser humano que tem as memórias da sua cidade apagadas, João Abílio, apagadas. Isso é um crime. Crime contra o patrimônio público, muito. Muito triste a gente ver essas imagens, até a gente como juventude, né, tem essa visão de fala, porque realmente, imagina quantas crianças, famílias, adolescentes passaram por ali com suas vidas transformadas através da FIC. Então, quando a gente pode ver esse tipo de coisa, é realmente muito triste. Até hoje eu me pergunto como uma Câmara Legislativa com 21 vereadores e nenhum dos 21 conseguiu fazer alguma coisa do tipo, levar uma transparência, fazer um pedido em uma sessão especial. É muito complicado, realmente, porque a gente sente que falta amor por Itabuna, sabe? O básico não vem sendo feito. O presidente da FIC só faz show, não desenvolve a cultura, não promove os centros culturais. Acabou de receber agora o Centro de Cultura do Nias Filho, está num modo espetacular de infraestrutura em relação ao centro e nada é desenvolvido ali dentro, apenas usando aquela área externa para shows privados ainda, né? Nem público. Então realmente é muito complicado, dá um desgosto muito grande e você realmente tem que amar muito o que você faz quando você entra na política, porque são cenas como essa que te desmotiva diariamente. Agora, Abílio, no caso específico da FIC, que foi mencionado, o que acontece? Além do abandono da estrutura física do prédio, a gente tem ainda o abandono de ações realmente de cultura, que não existe, nunca existiu nessa gestão, essa é a verdade. E não é possível, como você mesmo mencionou, que a cultura de Itabuna se resuma apenas em eventos de festivos, né? Que são sazonais, são de épocas. A gente não pode falar de cultura e resumir a cultura somente nisso. Além dessa problemática, a população precisa estar atenta também a esse modelo de gestão, onde se negligencia as estruturas físicas de prédios públicos com a finalidade efetiva de atender a população, como, por exemplo, a FIC, que é a cultura, escolas. Então, a gente percebe o seguinte, esses prédios eles são literalmente abandonados com a prerrogativa de que serão alugados outros imóveis e esses imóveis alugados representam um custo para a máquina pública. Esse custo gera, porque acaba onerando, né, todo o sistema, desnecessariamente, porque aquela reforma não existe. Aquele prédio ele fica fechado, como a gente tem escolas fechadas há 3 anos. Então, a gente tem assim, a FIC... Se a gente for pegar a data correta de quando a FIC fechou, e ali não tem nem previsão de quando será reformada. Eu concordo com você, Larissa, e eu destaco no que você está dizendo aí, que vendo essas imagens, há um abandono significativo na memória, né? Porque ali você vai ter várias memórias perdidas ali, além de comprometer a vida de uma geração de crianças e adolescentes que nesse exato momento, como o Abílio bem disse, poderia estar ali usufruindo desse serviço público que é
extremamente importante, porque nenhuma geração se desenvolve bem se não conhecer a sua história, né? Se não conhecer as suas origens e essas tradições serem repassadas. Mais do que isso, 2 pontos eu destaco no que você disse aí. Ao meu ver, há uma gestão deliberada para que esse patrimônio se desintegre, né? Não só com a finalidade de apagar a memória dessa cidade, além disso, para que seja feita uma reforma meio que nas coxas, meio que assim, em final de mandato, para dizer, eu sou o herói, estava lá tudo acabado e agora eu estou te entregando esse instrumento. Tá vendo? As manobras, essas decisões, elas perpassam, né? Justamente para que a gente venha aqui na TV, mostre, haja uma denúncia e para depois alguém lá pegar aquele instrumento para arrancar a sujeira, pintar as paredes, colocar 3 ou 4 professoras ali dentro e dizer, ó, eu sou bom e salvei o negócio. E 2 pontos importantes para a gente abordar aqui. As pessoas precisam entender onde que isso afeta elas realmente no cotidiano. Quando se desativa um órgão importante da cultura, a exemplo da FIC, você está impedindo que crianças tenham acesso à cultura. Exato. E quando essas crianças, adolescentes, elas são impedidas de ocupar esse espaço que é delas, porque é um espaço nosso, é um espaço da população. Você, literalmente, enquanto governante, você está condicionando aquelas pessoas a uma vulnerabilidade de violência, um cenário de violência, por exemplo, né? Porque essas crianças, elas perdem aquele tempo que poderia estar sendo investido nessa área. Outro ponto relevante é a gente falar que quando as escolas elas são desativadas, Abílio, muitas vezes elas são colocadas em ambientes inóspitos e inadequados. A gente já teve exemplos aqui de denúncias onde professores estavam tendo que dar aulas numa estrutura de olaria. Então, assim, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa cobrar mesmo, a gente precisa falar disso. A quem interessa manter a população nessas condições, né, distante daquilo que é bom para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, condicionar as pessoas a ambientes precários. Porque escola fechada e centro de culturas fechado é prejuízo para todos. Eu destaco no que Larissa mencionou aqui, João, quando reinaugurou o Centro de Cultura, brevemente reinaugurado na cidade de Itabuna, me abriu uma grande expectativa e esperança que aquele espaço ali tivesse diversas oficinas de teatro, de cultura, de capoeira, de pintura, de argila, de vários instrumentos, várias aí, manifestações culturais, né? Canto, teatro, instrumento. Falei, gente, isso aqui vai se transformar num grande celeiro. De repente, a gente vê aquilo ali sendo utilizado para algo. Tudo bem, eu não tenho nada contra um show, eu gosto de assistir um show, mas sendo usado como um espaço para a realização de shows de iniciativa privada e que não atinge a cultura como um desenvolvimento humano, mas como uma exploração lucrativa para um determinado grupo econômico e também para um grupo político. Exatamente, Liz. Eu até fiz um vídeo sobre isso nas redes sociais para tentar ver como é que a população estava recebendo essa mensagem, saber mais ou menos o que se passava na mente de cada cidadão. E é muito interessante quando a gente solta um vídeo, porque a gente consegue identificar vários tipos de pessoas. Tem as pessoas que acham o posicionamento de quem fez o vídeo correto, tem as pessoas que estão sendo beneficiadas que acham errado. Mas a grande maioria sempre vai estar a favor da verdade, da coisa justa. E na minha visão sincera aqui para vocês, existe essa relação entre espaço público com parceria privada, tá ok? Mas o que não me entra, assim, às vezes, é um representante do poder público, às vezes com um cargo ali representando uma secretaria do município, tá vinculado àquilo, tá colocando seus esforços, tá movimentando algo por trás. A gente viu que no primeiro show que teve, se não me engano, intervalo de 2 shows, entre um e outro foi de mais ou menos 15 dias a mais de 20 dias, eu acho. E deixaram simplesmente o material do primeiro show,
para ser utilizado no segundo, nas coxas, como você falou. Sem uma fiscalização, sem tirar, se tem uma preocupação, tiveram eventos no Centro de Cultura nesses intervalos de dias e não foi retirado, prejudicando ali o estacionamento, prejudicando as pessoas, a locomoção. Se Deus me livre e guarde alguém passar ali por baixo, aquele material. Exatamente. Imagine o transtorno que isso vai causar. Fora os boatos também que rolou nas redes sociais, né? Na internet, alguns vídeos que a empresa pública de limpeza aqui de Itabuna fez a limpeza do pós-show, né? Quando o show acabou, eles foram lá limpar. Então, olha, como é que as coisas funcionam aqui na cidade? Não tem uma fiscalização, não tem uma denúncia. A gente apelou ao Ministério Público, mas infelizmente a gente não teve uma resposta a tempo. Então, essas coisas, até para a Câmara Legislativa também, né? Tem 21 vereadores. Às vezes, eu cito os vereadores, posso até falar algo que seja um pouco forte, mas eu acho que às vezes os vereadores de Itabuna, eles esperam um momento de holofote, algo que possa estar transparecendo um trabalho bem feito e realizado, aquele momento que ele pode sair por cima, que é o momento que desaparecem. Eles não têm uma constância de fiscalização, não têm uma constância de denúncias, então é muito complicado. Eu vejo que apenas o Danilo, né, eu posso mencionar isso, porque apenas eu vejo o Danilo e muito cerceado, né, quando ele faz as denúncias, os demais, por incrível que pareça, eu não vejo omissos. Não vejo denúncias, porque nós assistimos, né, como cidadãos contribuintes desse espaço público, como usuários desse espaço público, dessa geração, e instrumentos que também servirão às próximas gerações, né? Você verifica que isso acaba gerando, Larissa, uma aplicação inadequada dos recursos públicos, né? Isso que eu ia falar agora, com a fala de João Abílio, eu queria acrescentar que quando a gente começa a perceber que aquela reforma ocorreu não para servir aos interesses da população, o órgão público ele foi simplesmente reformado para atender interesses de terceiros. Privados. E aí você percebe que a de patrimonialismo. Exatamente. A gente percebe que a máquina pública está sendo mal utilizada. Porque quando a gente fala em máquina pública, estamos falando de recursos, né? E esses recursos, ele obrigatoriamente tem que voltar em benefício para a população. Por isso que constantemente eu sempre falo, reforma não é obra. Não é obra para ser inaugurada, para se fazer o marketing. Reforma é o mínimo, é o básico. E a gente, quando fala de reforma, a gente está falando de uma manutenção preventiva. É para evitar que uma parede caia em cima de alguém, um teto desabe, cause uma tragédia. Então, isso tem que ocorrer com periodicidade e planejamento. Porque é de obrigatoriedade mesmo, é uma manutenção que deve ocorrer. A gente não pode esperar que algo ruim aconteça para a gente poder fazer. Olha, um exemplo prático também, aquela ponte que foi, a última ponte que foi inaugurada em Itabuna há muitos anos, né? Ela já apresenta uma precariedade na sua estrutura, que é de ferro. Então, daqui uns dias vão fechá-la, vão interditá-la. E também ninguém vai passar e vai ficar lá deteriorando com o tempo. A primeira, essa aqui foi mais recente, mas a primeira, aquela que é depois da Beira Rio, aquela bem simplesinha, se eu esqueci agora o nome. A primeira de passageira. Poxa, só de passagem, certo? É Marabá. Ali, se você andar por ali, não sei se vocês já andaram, mas ande só um dia, para vocês terem uma noção dos buracos que tem, as crateras que tem naquela ponte. A gente fala isso tudo porque há uma aplicação inadequada dos recursos públicos, né? Muitas escolas que são prédios públicos sendo deteriorados e que são próximo da casa das crianças, que as crianças ficam bem ali próximo da escola, dos adolescentes, né? Aquele instrumento público está fechado, sendo deteriorado, enquanto isso está pagando um aluguel em um preço superfaturado, né, em outro imóvel, longe da casa das crianças, que muitas vezes isso provoca até mesmo uma evasão escolar, porque tem dificuldade de transportar essas crianças para aquela localidade, que muitas vezes não dá conta de pagar uma passagem de ônibus, ou é perigoso, a mãe acaba desistindo e provoca até uma evasão escolar. Então você vê essa deterioração, esse abandono de instrumentos públicos, a quantidade de prejuízos que são ocasionados na vida da população, simplesmente porque isso tudo é manobrado estrategicamente para beneficiar economicamente grupos políticos
não só um benefício econômico, como também um benefício político, né, Lari? Exatamente. Eu disse essa semana, né, para uma pessoa, ela argumentava que havia sim investimentos na área da educação, né? E aí eu disse a ela que mobiliar uma escola não é investir, porque para se estudar numa escola é preciso ter uma estrutura mínima. Então, assim, a gente precisa avaliar bastante os modelos de gestões que são apresentados para a gente como algo inovador e, na verdade, nem o mínimo nem o básico está sendo oferecido à população. Eu não falo que reformar a praça, o Abílio, reformar a praça como eu concordo plenamente com Larissa, reformar a praça, para mim, não é inovação e não é obra, é obrigação. Acho que é a obrigação primeira de qualquer gestor, né? É reformar. Você não vai deixar a sua casa sem reforma, porque ela vai acabar caindo na sua cabeça. Ou seja, reformar, fechar uma praça, no final do mandato, você pegar 5, 6 praças centrais, reformar e diz que a marca desse governo é reforma, me desculpa, Larissa, para mim não é nenhuma marca interessante para a população. Sabe por quê? Porque não altera a vida das pessoas. Com certeza. Aquela praça, tudo bem que ela é bem iluminada, ela pode ter ali um impacto na redondeza. Mas o que ela vai impactar na vida das crianças, do jovem? Ela vai gerar emprego, renda? O que ela vai modificar? Se a praça já existe e ela deveria estar tendo a manutenção diária, parece que espera deteriorar, chega no final do mandato, reforma a praça, simplesmente como manobra para se conquistar a volta e achar que aquilo tudo é lindo e maravilhoso. E o mais importante, Liz, para a gente poder ressaltar aqui, é que a gente está falando de uma cidade de mais de 1 bilhão por ano. De arrecadação. Então, eu quero que vocês coloquem na internet agora cidades que movimentam mais de 1 bilhão por ano e façam um comparativo. Puxa Itabuna, compara com as cidades que vocês vão puxar agora na internet. Então, realmente, Itabuna está realmente muito atrás do tempo. Itabuna está faltando pessoas que amem de verdade uma gestão, que amem de verdade seu povo, que amem de verdade a sua cidade, para com certeza trazer melhorias. Sem falar dos 11 milhões de semáforos, né, quase 11 milhões de reais de semáforos, algumas praças com preços assim exorbitantes, que chega a ser até um pouco duvidoso, né? Não chego a afirmar isso porque não tenho como comprovar nada, mas chega a ser muito duvidoso e aqui se roda muito na população de Itabuna. É o que a população sempre fala em debates, em conversas de bar e tudo mais. Então, realmente, fora a Câmara também, né? Ficou muito bonito, ficou muito bonita. Mas agora aquele valor, é que você não conseguiria fazer menos, né? Então, às vezes, tem muitas incógnitas assim, né? Agora, Liz, o primeiro contrato inicial, tudo bem, né? Mas por que tem aditivos, né? Eu sei que aditivos às vezes existe, mas tem que olhar, né? Me permita fazer só uma intervenção, porque eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso. Precisamos urgentemente dar uma atenção. Onde são alocados os recursos públicos hoje da nossa cidade? Porque isso diz muito da gestão, o que para ela é importante. Então, assim, se você tem um alto investimento em semáforos, se você tem altos investimentos em reformas de praças, que são contextos em que não mudam a realidade das pessoas no cotidiano, elas não levam ao desenvolvimento social. O que leva a um desenvolvimento social, ou seja, aquilo que melhora a qualidade de vida das pessoas, é saúde e educação como prioridade. E aí a gente não está falando só de reforma de escola ou mobiliário novo, não, porque isso é o mínimo, é o básico. A gente está falando de uma escola com sistema informatizado, com professores qualificados, né, com alunos aptos a poderem ter a oportunidade de competirem dignamente com pessoas de colégios particulares, em vagas de faculdade, por exemplo. Então, assim, tudo isso, a gente está falando de política pública. Exato. Saúde, a gente não fala de investimentos em saúde com reformas, porque é só isso que a gente ouve. Quando a gente fala de saúde, a gente quer ver o posto de saúde funcionando com médicos e medicações disponíveis para aquela comunidade. Porque não adianta ter um posto reformado e não ter médico, não ter um aparelho que funcione. Então a gente está falando disso, de investimentos nessas áreas que realmente mudam a sua condição de vida. Com certeza. Olha, Rafinha, a gente falando de instrumentos públicos que vão se deteriorando, nesses últimos anos a gente vê a população reclamando bastante do transporte público daqui de Itabuna, né, João? São diversas reclamações que os ônibus quebra a todo instante, desconforto, mau cheiro,
né? Falta de manutenção desses equipamentos. Parece que tá chegando um ônibus novo aí, Rafinha. Mostra as imagens. Nossa! Tão bonitos. Tão bonitos, né? Ou conferir de perto agora se é novo mesmo, né? De verdade. Vamos entrar. Tá bem lavadinho. Não sei se tá lavadinho ou se tá novinho. Um dos dois a gente vai descobrir em breve se é novo, se é 00. Mas mesmo que seja novo, Abílio, mesmo que seja 0, vamos supor que aquele equipamento ali que a gente está vendo, que logo a população vai ter acesso e que é realmente esse equipamento nesse aspecto aí que a população deve ter acesso, fechado, com ar-condicionado. Eu estou vendo ali que tem a acessibilidade para PCDs, tudo, né? Bom, se espera que ele tenha ali, estou vendo o símbolo do ar-condicionado, da acessibilidade, né? Bom, parece um ônibus com a cara mais um pouco moderna, né? Vamos dizer, mais inovadora. Mas, entretanto, é a volta desse assunto, desse programa de hoje. A população passou 3 anos pedindo um transporte público. Passando perrengue, né? Passando um perrengue danado, né? 3 anos aí, ônibus quebrando, ônibus que não chega, pouco acesso, poucos pontos, poucas linhas de ônibus, linhas mal cheirosas, né? Desconfortáveis, quente. E chega no último minuto. Tem um propósito nisso? Politicagem é o nome disso. Infelizmente, o que a nossa cidade mais sofre é em relação à politicagem. Aquela falta de seriedade com a política de verdade. Aquela política que você honre os seus cidadãos, que você honre as pessoas, os seus munícipes. Então é isso que Itabuna está faltando no momento. Não só os ônibus, mas isso também acontece na Feira de São Caetano. E na minha visão, ali também é um jogo de politicagem. Está esperando até o último momento para poder entregar. E isso está atrasando a vida de muitas famílias, né? Muitos pais de famílias e mães de famílias que dependem daquela feira para poder trazer o seu pão de cada dia em relação ao seu trabalho diário, né? Sua dedicação diária e também nos finais de semana, que ali é um ponto muito importante para a nossa cidade, principalmente no comércio. E aí, em relação aos ônibus, eu acho que isso remete muito ao que o Lário falou também. É aquilo, se você vai entregar ônibus novos, bacana, mas e os asfaltos? E os buracos da cidade? Aí vai, sabe aquela roda gigante que vai vir uma coisa atrás da outra novamente? Vai quebrar. Se a gente não entregar O asfalto vai quebrar. E aí você vai quebrar os ônibus em relação a pneu, em relação à suspensão, a eixos. Então, acho que o básico não está sendo feito na cidade. O município fez um empréstimo, a Câmara aprovou um empréstimo justamente para ter essas melhorias de sítios urbanos, essas melhorias de asfalto, algumas ruas que não tinha pavimentação, está começando a pavimentar. Mas eu acho que o essencial na cidade ainda não consegue ter aquele discernimento de conseguir colocar as coisas no eixo, sabe? Sim. Então eu acho que se o essencial não for feito, é o que o Lari falou também, até vou complementar, Lari, em relação ao que é que você escolhe, um hospital de última linha onde nada funciona ou um posto de saúde 100% sucedido. Entende? Isso tudo perpassa na escolha, são decisões políticas, como o Lari disse, né? É o que a gente denomina de agenda política. Agenda política é aquilo que os nossos governantes escolhem como prioridade para alocar os recursos que serão aí beneficiados à população, porque o dinheiro é público, ele tem que voltar ao público e beneficiar a população no sentido que ela tenha desenvolvimento humano. Porque se não houver desenvolvimento humano, não há desenvolvimento econômico e a cidade começa a encolher em tudo, em saúde, em educação, em infraestrutura, e não vem investimento para uma cidade que encolhe, porque um dos indicadores para qualquer investimento vir para Itabuna é se o povo é educado, se tem renda e se tem infraestrutura. E como disse Abílio, né, o Lari, isso tudo começa a fazer um ciclo vicioso, né? Vamos deixar tudo deteriorando. Transporte, educação, centro de cultura, 3 anos. E no final, vamos investir e ainda vamos privilegiar o meu grupozinho, os meus amiguinhos. Sobre a frota de ônibus, né, que está chegando agora na cidade, a gente percebe que está sendo feito um marketing pesado a respeito disso, né? De mais de 3 anos, bem falado assim, 3 anos e meio aproximadamente, a população
passa por um sistema de transporte público humilhante, porque são ônibus sujos, ônibus que não têm as mínimas condições de ventilação, ônibus que quebram e que colocam em risco a segurança das pessoas. A gente precisa falar sobre isso, né? Acidentes mesmo que já ocorreram. Mas a população precisa entender que quando um governante ele passa a gerir mal os recursos, quem está sendo lesado é você. Porque está saindo do seu bolso, do meu bolso, do bolso de todos nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é cobrar e exigir que aquele recurso que está sendo utilizado, ele passe a ser convertido em benefício da forma correta. Então, eu não quero só um ônibus funcionando, andando para lá e para cá e quebrando toda hora. Precisa ter qualidade naquilo ali. O que Larissa está dizendo, a gente chama atenção aqui para você, porque quando os recursos alocados não são dimensionados, não são colocados de forma correta pelos gestores públicos, isso afeta todos, seja rico, seja pobre, seja a classe social, seja como for, todos nós somos afetados por uma má gestão da administração dos serviços públicos de uma cidade. Liz, e a gente ouve falar nos grupos, né, grupos políticos mesmo, como o Liz dele estava falando, eles tentam incutir na população de que aquelas migalhas, né, que eu chamo de migalhas, que são oferecidas à população, é o que elas precisam. Por exemplo, mas a população passou 1 ano sem transporte público, agora tem um. Mas em quais condições? Porque a gente precisa lembrar que os contratos, Liz, dele foram milionários. Os contratos, eles foram milionários. Então, assim, não foi recursos investidos a custo baixo, não. Muito pelo contrário. E outra, se a gente for pegar esses contratos para serem avaliados, a população precisa saber que muito do que estava em cláusula ali não foi cumprido, a empresa não foi penalizada por isso, a gente continuou pagando por um serviço que não foi atendido como estava em contrato. Eu concordo plenamente com o que Larissa está dizendo, eu quero que você comente sobre esses comentários, mas concluindo aqui, eu digo que isso afeta, Abílio, a todos. Por quê? Porque se você não tem os instrumentos públicos como transporte, educação, saúde funcionando bem, a sua loja não vai vender bem, porque as pessoas não vão chegar na sua loja porque não tem transporte. Sabe o seu filho, que mesmo você tem condição de pagar uma faculdade particular para ele não vai conseguir emprego aqui, porque não tem empresas e comércio ou instrumentos para ele exercer a mão de obra qualificada dele. O meu filho, por exemplo, é engenheiro, trabalha com inteligência artificial, não tem indústria e empresas aqui com a formação para ele prestar o serviço. Ele teve que ir embora. Então, a gente tem fuga de cérebro, a gente tem fuga de empreendimentos, a gente tem empreendimentos sendo fechados todos os dias, porque a falta de alocação adequada desses recursos muitas vezes milionários, mas que não são transformados em ações públicas. Exatamente, Liz. Isso aí é algo bastante negativo. E como você falou do seu filho, né, que infelizmente não tem mão de obra na cidade. Quantos amigos mesmo se formaram e foram para fora da cidade por conta que fora do estado? Não tem emprego aqui. Por conta da demanda, né, do que vocês pedem e também do que a gente pode entregar. Itabuna, infelizmente, é aquela cidade que é muito famosa por você não ter eles não conseguem absorver de você o que você tem de melhor para entregar. No sentido de, se você não tiver um contato, você não consegue emprego, sabe? Sim. Às vezes você é uma pessoa super capacitada, você está ali já preparado para tudo que você pode fazer pela cidade, desenvolvimento e tudo mais, mas se não tiver um contato que consiga te botar ali dentro, em relação à prefeitura, em relação ao contato maior, você não vai conseguir um emprego, não vai conseguir abranger e entregar os seus esforços dentro da cidade. Então esse é um ponto muito, muito negativo, que até posso até citar o atacarejo nisso, né? Acho que colocar um atacarejo no centro da cidade, colocando a prefeitura como intermediarista para poder pegar algumas pessoas para fazer indicação para a própria empresa privada,
No meu ouvir, em ano eleitoral, isso é um absurdo. Mas Concordo. Aqui acontecem coisas, né? Imagina a prefeitura ser um intermediário para uma empresa privada, né? é complicado. É, Em ano eleitoral. Em ano eleitoral, numa plena coincidência, né? Nada coincidência. Mas, Rafinha, eu queria ver mais um vídeo aí que tá rolando na cidade. Não sei se é resenha aí de Léo Lira. A respeito também de escolas, né? A gente está falando aí de instrumentos que são forçadamente fechar as portas, deteriorar, para depois alguém subir no palanque e dizer que é o herói daquela reforma. Rafinha, tem mais instrumento aí, mostra aí para a galera, para a gente comentar aqui, que nós estamos com o João Abílio junto com Larissa. Pensa aqui um time de comentarista afinado. Infelizmente, isso é coisa negativa, né, Liz? Eu penso mudar a prosa, porque eu gosto de falar de coisas boas, né? E em breve falar em coisas boas, quando o Rafinha coloca aí o vídeo, podcast Cidade Inteligente. Aí a gente só vai falar de coisas boas, de inovação. Aguarde aí, você que é já um telespectador do nosso Política Sem Mistério, aí a gente vai mostrar para você o que é uma cidade que funciona, com tecnologia, com inovação e com respeito ao patrimônio, aos recursos públicos sendo devidamente empregados. Não no final da festa aí, vamos dizer, nem festa, né? Não dá para chamar uma gestão dessa de festa, no final aí do mandato, justamente para falar que está fazendo muita coisa, né? Só que, Larissa, quando o Rafinha acha aí, eu digo... O povo não anda com memória curta não, minha amiga. O povo anda com boa memória. Ele sabe o que está passando aí desde o primeiro ano de mandato, os anos que foram sacrificados aí. Rafinha, cadê o vídeo? Então pedimos ao prefeito que os secretariados deles não estão fazendo nada. A Sônia só vem aqui, promete, e as nossas crianças só pena aí. E hoje viemos aqui até o bairro da Califórnia para descobrir o porquê esse equipamento público ainda não está pronto. 8 meses de reforma? Ah, não. Isso não dá. E esse é o estado de abandono da Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco. Conseguimos realizar essas imagens onde ainda existe ali uma placa da prefeitura. A falta da manutenção desse muro, infelizmente, veio a ceifar a vida de um papai e um filho que por ali passavam em 2021. Pai e filho adolescente. Eles voltavam da feira e passavam pela calçada do colégio quando o muro caiu. Nós vamos ao vivo, direto para Itabuna, conversar Também com o morador, para que ele venha nos falar. Quantos meses tem parado isso aqui, amigo? Rapaz, eu creio, pela minha soma, 8 meses esse descaso aí, né? Que praticamente só foi feito o muro. Meu filho mesmo é membro da escola e tá complicado, irmão. Além desse descaso em relação à educação, ainda temos um completo lixão em frente da unidade escolar. Sabemos que boa parte da culpa é da população, mas precisamos também de uma intervenção por parte do poder público para que esse espaço seja não mais utilizado para o descarte de lixo. Vamos fazer aqui a matéria do colégio e acabamos encontrando uma outra situação. Tá de costas para poder preservar a imagem dele, mas gostaria que você pudesse nos contar aí qual a situação que está acontecendo aqui nesse local. Olha, jovem, temos essa dificuldade aí da prefeitura resolver esse problema desse lixão. Acabaram o lixão na Volta da Cobra e o lixão estão vindo todos para a cidade. Isso aqui já tem anos lutando, os moradores todos aqui lutando contra esse lixo aí. Temos crianças, como você pode ver. O pessoal vem, toca fogo aí para queimar fio, outros objetos, toca fogo. Crianças aqui dentro de casa ficam sem respirar direito. Como você tá vendo o descaso aí. Agora mesmo, ontem vieram recolher o lixo, olha o que fizeram aí. Não adianta esse recolhimento de lixo. Recolhe agora, daqui a 10 minutos, você recolheu agora, 10 minutos já tá cheio novamente. Então pedimos providência aí ao prefeito, já que ele quer uma reeleição que tá um pouco difícil para ele. O direito à educação, à saúde, ao bem-estar físico e mental são direitos constitucionais e precisam sim ser cobrados pela população que contribui tanto para que a máquina pública continue funcionando. E nós precisamos de uma atenção na nossa educação e na nossa infraestrutura.
As imagens, a gente fica de qualquer forma estarrecidos, né? Com uma escola, um muro que já caiu, que já ceifou vida de criança, de pai. Agora, o limite da escola forma um lixo, né? Tá lá proibido de jogar lixo, a população joga. Eu digo também, Larissa, que a culpa não é propriamente da população, né? A sociedade civil, ela tem que contribuir, ela tem que fazer o seu papel, mas cadê os instrumentos públicos? Por que essa escola não está funcionando? Por que ela ainda não foi reformada? Por que ali, daquele local, virou um lugar de descarte de lixos, né, Abílio? É a questão de legislativo, né, da cidade, que a gente não vê muito. Acho que uma cidade com porte desse, na verdade, eu tenho um colégio com porte daquele, onde tem vereadores, que a gente não tem uma fiscalização efetiva, um esclarecimento à população, trazer respostas, responder essas perguntas, realmente é algo básico que não vem sendo feito, não vem sendo realizado. Então, falta muita conscientização também, muitas políticas públicas em relação à população, conscientização da população, onde jogar um pneu, onde jogar um fogão quebrado, onde jogar uma geladeira quebrada, sabe? Tem que ter uma política pública direcionada mais um pouquinho também. Existe a política nacional de resíduos sólidos, né? Que aqui em Itabuna foi um dos últimos lugares. Não vou dizer que aqui, porque vários municípios também demoraram muito para colocar o fim dos lixões. A gente ainda tem muito pouco tempo. Mas, igual o Larissa está falando, se a gente tem um eletrodoméstico em casa, a gente não sabe. Aquele eletrodoméstico está danificado, não tem mais conserto, não vale a pena reformá-lo ou consertar. E você não tem onde descartar, tem um pneu velho, não tem onde descartar, né? E lixo poderia ser uma grande fonte de recurso para a população e para o próprio município. E tem política, tem projetos adequados que pode transformar lixo em renda. Em muitos países, né, se utiliza a energia elétrica que é gerada pelo lixo incinerado. E usinas, o próprio, né, a gente falou de Fernando Gomes, ele olhou um projeto na época, né, eu fui com os estudantes no lixão, para trazer uma usina para incinerar lixos a alta temperatura e essa alta temperatura transforma em energia elétrica. Isso é má gestão, né? É não saber utilizar dos recursos públicos que possa gerar desenvolvimento para a população. Mas, Rafinha, já que está terminando o programa, né, a gente queria falar algo que está na contramão. A gente falou aqui de uma gestão pública, né, exemplos de gestões públicas que deixam o nosso patrimônio público, deixa a nossa cultura ser deteriorada como uma manobra estratégica para fins econômicos e politiqueiros. A gente quer ver pessoas que andam na contramão, que buscam resgate de cultura para nosso território brasileiro, e uma delas é Célia Tupinambá e Jéssica Tupinambá, que está em Florença, que está na Itália, fazendo aí uma recuperação da memória dos nossos povos originários, trazendo aí uma retomada de peças importantes que contam a história desse povo daqui, da região de Itabuna, né? Os tupinambás que fazem parte dessa região. Pode aí, Rafinha, colocar aí por onde anda a nossa indígena mais internacional do sul da Bahia, acho que até do Brasil. Olá, Política Sem Mistério. Como eu falei, estou aqui na Europa. Hoje eu estou em Florença e vim visitar uns museus aqui de Florença, visitando os artefatos indígenas Tupinambá que estão aqui. E nesse momento eu estou em frente a esse grande monumento, essa catedral de Florença. Olha. Santa Maria del Fiore, né? Ou seja, Santa Maria de Flores. É um dos monumentos turísticos que tem aqui, né? E ela é toda revestida, né? Feita de mármore. Olha só. Ela é imensa, né? E dá vários quarteirões.
todo de mármore, meninas. Logo, logo vou mostrar muito mais coisas aqui para você também, viu? De Florença, Itália. Beijo, minha linda Tupinambá. Jéssica, aproveite aí o trabalho. Gente, olha que contraponto. Peças indígenas em museus europeus na Itália. E eu vou dizer, antes eu falava, porque tá lá. E tem hora que eu vou falar assim, é melhor se brincar tá lá, porque tava resguardado, porque se tivesse na FIC, tava deteriorado. Olha que contraponto mais estranho. Um país que preserva a sua cultura. Ela tem lá para visitar museus que têm peças brasileiras. E olha aqui como a gente trata. Eles têm interesse na nossa história e nós não temos interesse na nossa memória. A nossa memória é rasgada em fruto de show music. É mole um trem desse? Né, Liz? Mas isso aí também é um reflexo muito bacana para a gente poder aprender ao que a gente não pode errar novamente. A gente deu a oportunidade, e Itabuna também tem muito disso, né? A gente dá a oportunidade, mas Itabuna, ela consegue também, sabe, nunca teve reeleição. Por que motivo? Que nunca presta. Entende? Então eu acho que realmente Itabuna está evoluindo politicamente, Itabuna está colocando critérios em relação ao que aceitar e o que não aceitar, dá oportunidade para o novo, mas se o novo também não fizer da modo certo, do modo que respeite, do modo que leve orgulho para sua população, Itabuna sabe cobrar da melhor forma possível. Então esse é o reflexo do que a gente pode ver aqui hoje. Me perguntaram recentemente no Instagram se eu achava que deveria ter um requisito mínimo para uma pessoa virar vereador ou algum representante do poder público. Eu já discuti sobre isso. E eu acho que não só o vereador, mas como o secretário também, o presidente, que pode ser o da FIC, deveria ter uma noção mínima do que ele está fazendo e do que teria nas mãos dele de responsabilidade. Eu também sou a favor. Uma vez eu entrei numa discussão familiar enquanto a isso. Eu acho que eu sou muito a favor. Eu sou uma defensora da diversidade dentro das câmaras do povo, entre os espaços de poder do legislativo. Acho que ele tem que ter representante de vários segmentos, mas eu também afirmo, sou propositiva nesse sentido, que deve ter pessoas com conhecimento mínimo de processo legislativo de gestão pública para compor esses locais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Suas considerações finais, minha afinada analista política. Primeiramente, agradecer novamente a sua presença, Abílio, que hoje à noite abrilhantou o nosso programa. A sua contribuição foi muito importante para nós. Agradecer também a nossa querida Lisdene por conduzir tão bem todas as pautas, né? E hoje, em especial, né? É um assunto que mexe muito com a gente, para a gente que acredita no social e sabe qual a importância da cultura nesse contexto, né? Agradecer também a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham. Muito obrigada pela presença. E é isso, né, Liz? Suas considerações. É isso mesmo, Lari. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado, Lari. É um prazer imenso poder estar falando de política com vocês, pessoas entendidas do que estão falando, pessoas que possuem uma capacidade absurda de poder estar representando e poder estar lutando também por respostas em relação à nossa cidade. Abílio, você é pré-candidato, né? Pré-candidato pela União Brasil. Ótimo, a gente fica feliz, né? Somos suspeita para dizer porque somos tão felizes por isso. Então você é um jovem aí, a gente prometeu aqui para vocês trazerem pessoas que serão pré-candidatas nessas eleições municipais para conhecer um pouco do perfil e da capacidade e potencialidade como de João Abílio, um potente jovem para ocupar a Câmara Legislativa do município de Itabuna. Muito obrigado, Liz, pelas palavras, principalmente vindo de você, né, que é um exemplo para a gente, uma mulher guerreira que tem uma história muito linda. E também quero agradecer ao espaço por estar podendo falar um pouquinho sobre a juventude, sobre as nossas bandeiras, também cobrando aqui, já que falta muito do poder legislativo da cidade em relação a buscar essa fiscalização do executivo, buscar respostas. Então esse espaço é muito importante para a gente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e também clamar por algumas respostas aqui no município de Itabuna. Com certeza. A gente vai ficando por aqui, muito feliz com o programa que a gente debateu hoje, a deterioração aí deliberada de patrimônios, de instrumentos públicos como manobra, uma manobra política e muitas vezes até econômica de recursos públicos para determinados partidos ou para determinados grupos econômicos.
fique de olho, eleições não se faz no dia da política, né? Melhor dizendo, política não se faz no dia das eleições, faz parte do seu dia a dia. Fiscalize, é o seu recurso público, reivindique aquela melhoria, não no final do mandato, como bem Larissa disse, não é uma questão de ser um serviço público ali, chegou, ele é bom, mesmo que é no final, o que é bom é no final, não, é desde o início. O prefeito é prefeito desde o início que ele iniciou o seu mandato, afinal de contas, desde que ele assumiu, ele recebe o salário dele, assim como ele recebe também o vereador, então ele tem que trabalhar e manter o serviço público funcionando desde o primeiro momento que eles estão cumprindo aí a sua gestão pública. Fiquem com Deus e até o próximo sábado aqui no Política Sem Mistério. Tchau, tchau.